dando continuidade a essa abordagem, a gente tem agora o período de 1 hora aproximadamente para poder tratar da última parte central da lei, porque existe uma última partezinha que é a parte das disposições gerais, que a gente vai se referir posteriormente, mas a última parte, a terceira parte da lei, é a parte da prestação de contas. E na parte de prestação de contas, de fato, do jeito que foi apresentado nessa última versão da lei, depois de modificada pela 13.204, de fato ficou mais simples o processo de prestação de contas. Isso no caso de que os objetivos e metas estão sendo alcançados. Ou seja, no caso que se demonstre que os resultados previstos da parceria estão sendo alcançados. Se, no entanto, ficar demonstrado que os resultados previstos na parceria, ou seja, aquilo que estava definido em objetivos e metas, não está sendo alcançado, aí vai complicar, e vai complicar bastante. Então, aí, há o monitoramento e avaliação acaba sendo muito importante, porque será no monitoramento e na avaliação que vão se tirar os elementos para dizer se os resultados estão sendo alcançados ou não. E aí, na medida em que os resultados estão sendo alcançados, a prestação de contas se tornará bem razoavelmente mais simplificada. Então, nós vamos fazer uma apresentação aqui a respeito da questão do monitoramento da avaliação. Primeiro, retomando um pouquinho as atribuições daquilo que está previsto nessa parte preliminar do monitoramento e avaliação, que compõe, portanto, o processo de prestação de contas. Lembro a vocês de que a obrigação da entidade que vai executar, da organização da sociedade civil que vai executar a parceria, é o lançamento das informações na plataforma eletrônica. Então, isso vai ser uma obrigação, digamos, em relação a todo o processo. Desde o seu início, tudo será lançado na plataforma eletrônica e as próprias informações, portanto, que são levantadas a respeito da execução da parceria serão lançadas na plataforma eletrônica e, inclusive, isso que a gente se referiu quanto ao monitoramento e avaliação feita pelo próprio gestor público ou feita pela entidade contratada para fazer isso. Esse conjunto de informações aqui vai resultar num relatório técnico de monitoramento e avaliação, que não é da Organização da Sociedade Civil. O relatório técnico de monitoramento e avaliação é um relatório que é feito, então, pelo gestor público ou pela entidade contratada para fazer isso em loco. Um dos dois vai fazer, a redação final é do gestor público da parceria, desse relatório de monitoramento e avaliação. Essa, digamos, é a primeira peça básica da prestação de contas. É o documento inicial, portanto, da prestação de contas. O relatório técnico de monitoramento e avaliação, ele deve conter, então, a descrição sumária das atividades e metas estabelecidas, aquilo que estava previsto de ser feito, a análise das atividades realizadas do cumprimento das metas e o impacto do benefício social obtido, os valores transferidos e a análise de auditoria, se foram feitas a respeito da parceria. Esses primeiros itens, portanto, são os itens que devem compor esse relatório técnico de monitoramento e avaliação, que, como eu disse, pode ser feito por uma entidade terceirizada ou pelo próprio gestor público. Efetivamente, a pessoa vai se basear tanto em visita, na possibilidade de visita, contato com as pessoas que foram beneficiadas, quanto pela análise das informações que foram lançadas
na plataforma eletrônica. Um detalhe que a lei, e isso depois a gente aponta em relação ao decreto estadual aqui, porque há um conflito naquilo que é colocado no decreto estadual, a análise de documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas, somente será feita quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração e de fomento. Então, esse detalhe é um detalhe muito importante, porque não haverá nesse relatório inicial, portanto, de monitoramento, não vai haver análise de peças ou documentos comprobatórios de despesas, de notas fiscais, recibos, nada disso. Isso não será analisado nesse momento. Isso só será analisado se o relatório comprovar de que não houve o alcance das metas e objetivos. Os documentos, volto a repetir o que eu disse ainda ontem, os documentos fiscais são propriedade da entidade. Eles devem ficar na sede da entidade, não podem ser retirados de lá. E também não se exige cópia, a não ser que se perceba que há fraude, algum problema em relação a esses documentos. E a alternativa, nesse caso, da necessidade da apresentação, no caso de as metas não estarem sendo alcançadas, e houver necessidade de apresentação de documentos, e aí é importante observar que o decreto estadual está inovando ao pedir cópia simples, porque a lei diz que não serão exigidas cópias dos documentos. Aí, nesse caso, os documentos deverão ser solicitados pelo poder público e terão de ser lançados na plataforma eletrônica. Serão digitalizados e lançados na plataforma eletrônica. E quando lançados com certificado digital, terão valor de documento oficial. Portanto, a cópia lançada na plataforma eletrônica é que vai valer como documento oficial e não a cópia física do documento. E muito menos a retirada da original. Está proibida a retirada do documento original da sede da entidade. Está proibida essa retirada. Não pode. Tem muitas entidades com problemas em prestação de contas, pendentes, porque mandaram os documentos oficiais, documentos originais, desculpe, para o órgão público, sumiram e agora ninguém tem esses documentos. Então, não devem sair da sede os documentos, que devem ser guardados, segundo a lei, por 10 anos. 10 anos. Uma pequena observação a respeito disso: não está claro se a lei revogou a exigência de guardar os documentos vinculados ao recolhimento do INSS por 20 anos. Não está claro ainda. A lei manda guardar os documentos por 10 anos, mas existem documentos que outra regulação determina que sejam guardados por 20 anos. Então, isso não está claro se ela revogou ou não revogou. Isso são pequenos detalhes que, na medida do possível, devem ser resolvidos na prática. A outra coisa, em relação, já que eu estou falando em prazos, o fato da lei mandar guardar os documentos por 10 anos significa que 10 anos será o prazo máximo de apreciação de contas. Não pode ultrapassar de 10 anos, porque após 10 anos a entidade pode se desfazer dos documentos. Então, não tem como o poder público exigir uma prestação de contas de alguma coisa depois de 10 anos. Então, nós temos aí um prazo máximo de análise e fechamento da parceria em 10 anos. A gente acha que é bastante tempo, deveria ser feito com menos tempo, mas enfim, temos aí um prazo pelo menos, né, pela frente a respeito da questão da prestação de contas. Mas eu estou ainda no relatório inicial. Então, o relatório técnico de monitoramento e avaliação, ele será submetido à comissão de monitoramento e avaliação. Então, aí é que vai se
observar se a parceria, a execução da parceria está alcançando as metas e objetivos estabelecidos no plano de trabalho. Se estiver alcançando, tudo bem, continua. Se não estiver alcançando, então em princípio há 2 procedimentos. O primeiro procedimento é a exigência da apresentação de documentos, uma série de documentos que a gente vai falar depois, ou a intervenção do poder público, suspendendo a parceria e retomando os bens adquiridos e os recursos depositados para executar a parceria com outra entidade para a continuidade da atividade. Tá? Essa é a parte inicial. Então, a parte de monitoramento e avaliação, ela compõe, como eu disse, a prestação de contas. Em relação à prestação de contas, nós temos aquilo que é a atribuição da entidade, da organização da sociedade civil, e aquilo que é a atribuição do gestor público. São atribuições separadas que a lei estabeleceu. Então, em relação à entidade, para a prestação de contas, a entidade deve realizar um relatório de execução do objeto. O relatório de execução do objeto, ele pode ser feito no final da parceria, se a parceria for de 1 ano. Se a parceria for maior de 1 ano, ele tem de fazer um relatório parcial da parceria no final do primeiro ano e depois um relatório final no final da parceria. Então, sempre vai funcionar dessa maneira. Ele tem um prazo de 30 dias ao final do ano, coincidente com o final, coincidente com 1 ano do começo da parceria, quando isso ocorrer. Então, a obrigação desse relatório é anual. Se a parceria for maior que 1 ano, terá um parcial no primeiro ano e um final no final da parceria. Tá? Então, esse relatório de execução do objeto deverá ter uma descrição pormenorizada das atividades realizadas, uma comprovação do alcance dos objetivos e das metas dos resultados esperados, e os documentos de comprovação de contrapartida, se for o caso. Se houver contrapartida, ele vai demonstrar que entrou com a contrapartida. O grande foco do relatório é esse aqui: comprovação do alcance dos objetivos, das metas e dos resultados esperados. Ainda não está tão claro assim, principalmente, como eu disse, por causa da proposta da lei de mudança de cultura, não está tão claro assim. Isso deve vir provavelmente em instruções normativas, em manuais, o que exatamente se quer dizer com a comprovação do alcance das metas, dos resultados esperados. Se isso está bem descrito no plano de trabalho, facilita, para você saber o que deveria alcançar exatamente em termos de metas e resultados, porque o foco não serão as atividades. Infelizmente, até agora, no âmbito público, o foco das parcerias sempre foram as atividades. Fez tantas capacitações, tantas pessoas atendidas, etc. e tal. A lei propõe que isso vai constar, mas esse não é o foco. O foco é o que mudou, no que avançamos, quais são os resultados que foram alcançados com as atividades. Isso é a mudança de cultura. Vai ser fácil mudar? Não vai. Principalmente porque na formulação de indicadores, todos os nossos indicadores na área pública são quantitativos. Tantas pessoas atendidas, tantas atividades realizadas, tantos cursos. Isso não é foco da lei. Isso é dado a ser apresentado no relatório. O foco é, por exemplo, você deu 50 cursos. O que isso resultou para quem recebeu o curso? A gente tem essa preocupação.
mas o fato de que nós tenhamos elaborado durante séculos objetivos a partir de atividades, por exemplo, realizar 20 formações, isso era o nosso objetivo. Isso não é objetivo, isso é uma atividade. Então, essa mudança de mentalidade que a lei tenta trazer, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E provavelmente, muitos setores públicos terão tremenda dificuldade de compreender isso. E provavelmente vão se contentar de novo em saber que foram realizadas 20 cursos e está ótimo assim, né? Mas de qualquer maneira a gente está trazendo aquilo que vai por trás do objetivo central da legislação a respeito da prestação de contas. Tá? Então, a entidade vai se encarregar, na prestação de contas, digamos, vamos chamar de normal, sem problemas, ela vai se encarregar desse relatório de execução do objeto. A lei diz que o relatório de execução do objeto deverá fornecer elementos sobre impactos econômicos e sociais das ações desenvolvidas, grau de satisfação do público beneficiado e possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto. Então, isso são referenciais que orientam o conteúdo do relatório de execução do objeto. Então, os impactos econômicos e sociais nas ações desenvolvidas, entendendo aí impactos, mudanças, avanços alcançados pelas ações, o grau de satisfação do público beneficiado. Aí, em relação a esse grau de satisfação do público beneficiado, pode utilizar declarações tanto do público quanto dos conselhos, gestores, quanto de pessoas ou entidades que estão atuantes na mesma área de intervenção da parceria. Então, isso vai exigir um certo trabalho da entidade fazer esse levantamento para agregar. Lembrem sempre, isso vai ser lançado na plataforma eletrônica. Não é papel. Isso pode ser elaborado em papel, aí é digitalizado e lançado na plataforma eletrônica. Isso não será apresentado para o órgão público na forma de papel, mas será sim lançado na plataforma eletrônica, e é lá que o gestor público irá buscar as informações para o seu relatório. Bom, aqui vocês não estão enxergando absolutamente nada, eu sei disso, né? Tenho consciência de que é um negócio bem pequenininho, e eu coloquei bem pequenininho para vocês não... porque isso não vai acontecer. Então, isso não vai acontecer, tá? Sei que as entidades de vocês, nenhuma vai acontecer isso. Que é, caso não possa ser comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho a cargo da entidade, aí a entidade tem de fazer um relatório de execução financeira. Mas como vocês, nas parcerias, vão alcançar as metas e resultados, isso vocês não precisam nem ler, né? Mas, de qualquer maneira, eu tenho de falar para vocês. Se aquele relatório de monitoramento e avaliação, aquelas informações lançadas anteriormente no relatório de execução do objeto, deixar passar a informação, demonstrar que as metas e resultados, portanto, aqueles indicadores estabelecidos no plano de trabalho não foram alcançados, não conseguiu, aí a entidade é obrigada a apresentar um relatório de execução financeira. O relatório de execução financeira vai ter de constar descrição da despesa e receita realizada, inclusive rendimentos e a sua vinculação com o objeto, comprovação da devolução do saldo remanescente, relação dos bens adquiridos, produzidos e transformados, cópia simples das notas e comprovantes fiscais ou recibos com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil, do fornecedor e a indicação do produto ou serviço. Observem que aí
a gente observou aqui a respeito do decreto, o decreto está pedindo cópia simples em todos os casos. Isso a lei não pede. Então, a gente depois vai tratar desses itens que a gente destacou no decreto, porque o decreto acabou exigindo em todos os casos essas cópias. E, na verdade, a lei diz que essas cópias somente serão exigidas, lembra, cópia significa lançamento na plataforma eletrônica por certificado digital, ou se não tiver, aí sim, é fotocópia mesmo. Tá? No caso de não comprovar o alcance das metas e objetivos. Espero que esteja claro isso para vocês. Ou seja, a vida da entidade complica mesmo se ela não conseguir demonstrar que alcançou aquilo que foi estabelecido no plano de trabalho. Se demonstrar que alcançou, fica muito simples a prestação de contas. É só o relatório de execução. Só. Não, nada além disso. Não precisa lançar os documentos no SICOMV, por exemplo. Coisa que muitas entidades estão enlouquecidas, tendo de tirar cópia, digitalizar as notas fiscais para lançar no SICOMV. Não vai mais fazer isso. Mas, se acontecer isso aqui, aí lamento, aí vai dar trabalho. O gestor, lembrem que o gestor já fez um relatório técnico de monitoramento e avaliação que foi submetido à comissão de monitoramento e avaliação. Então, agora, na prestação de contas, o gestor irá fazer análise dos documentos lançados no SICOMV ou parecido. Estou falando SICOMV aqui porque se refere à questão federal, mas pode ser outra coisa, numa plataforma específica, análise dos relatórios de visita em loco, se forem realizados, e a análise do relatório técnico de monitoramento e avaliação aprovado pela comissão. Então, isso é a cargo do gestor. Essa atividade, o gestor público é que irá fazer essa análise depois da apresentação do relatório de execução do objeto da entidade. Feito isso, ele o gestor vai emitir um parecer técnico conclusivo da prestação de contas. Então, com isso tudo em mãos, o gestor público que aquela pessoa que faz o acompanhamento da parceria dentro do órgão público vai emitir um parecer técnico conclusivo da prestação de contas. O parecer técnico deve conter os resultados alcançados e os benefícios, os impactos econômicos e sociais, o grau de satisfação do público-alvo, se foi feita a pesquisa de grau de satisfação, e a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. Uma observação a respeito de sustentabilidade. A ideia de sustentabilidade, nesse caso, é o entendimento da perenidade dos resultados após o encerramento da parceria. Isso é entendimento de sustentabilidade. Ou seja, aquilo que foi alcançado permanece e não desaparece quando a parceria é encerrada. Por isso é um resultado, na verdade, consistente a respeito da execução da parceria. Então, isso é feito pelo gestor da parceria, o gestor público da parceria que ele faz isso. Finalmente, o gestor emite um parecer técnico conclusivo, e ele encaminha a chamada autoridade competente. A autoridade competente é aquela que é a autoridade responsável final pela parceria, que pode ser o secretário, pode ser o governador, pode ser quem seja. Preocupou muito aqui no decreto que tudo que estiver acima de 150 mil tendo de chegar na mão do governador. Isso parece ser um problema, a gente se refere depois, mas enfim, a autoridade competente, autoridade que pode estar delegada ou não, porque o ministro, por exemplo, pode delegar um secretário pode delegar alguém. Essa autoridade competente, ela faz a manifestação conclusiva sobre a prestação de contas. E essa manifestação conclusiva, em base ao relatório técnico do gestor, ela pode ser pela aprovação de contas, aprovação com ressalvas ou rejeição.
uma das 3 alternativas: aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. Se for aprovado, encerra. Se houver ressalvas, é dado um prazo para a entidade resolver os problemas pendentes. Isso é interessante, porque anteriormente havia problemas nesse sentido, agora não. A lei faculta que seja dado o prazo para suprir aquilo que está pendente. Pode ser até um prazo para executar novas atividades, para completar aquilo que está pendente na prestação de contas. Então, não é tão rígido assim. Existe um prazo aí de possibilidades para completar e suprir o que é ressalva na prestação de contas. Agora, se a prestação de contas for rejeitada, aí haverá a instauração de tomada de conta especial. Aí vai para um processo mesmo de execução. Seria o... isso seria o processo de prestação de contas. O prazo. A organização da sociedade civil, ela tem 90 dias, a lei diz que a organização da sociedade civil tem 90 dias de prazo para fazer a prestação de contas. O relatório, portanto, de execução do objeto, contendo aqueles dados que foram já citados, tem 90 dias, podendo prorrogar por mais 30 dias após o término da parceria para apresentar esses relatórios. Entretanto, o decreto federal alterou isso, porque a lei facultava que em nível federal ou estadual, se estabeleçam prazos diferenciados. 90 dias é o prazo máximo. Então, em nível federal, o prazo máximo é 30 dias para recursos federais. O prazo máximo para a apresentação da prestação de contas é 30 dias prorrogáveis por mais 15 dias só. Isso tem de ser muito rápido, portanto, mas como é simples, porque é um relatório de execução do objeto que praticamente já deveria estar pronto, porque isso é feito ao longo da execução, 30 dias mais 15 é o prazo dado para recursos federais. Lembrem a vocês, o cronograma de desembolso de recursos é estabelecido no plano de trabalho. A prestação de contas será ao final do ano ou ao final da parceria. A prestação de contas, a não ser que haja razões para levar o poder público a suspender a liberação, não obsta, não impede a liberação de recursos. O fato de você apresentar a conta só no fim do ano não impede que o poder público libere as parcelas. Inclusive, a lei diz que, estando em processo de prestação de contas e não havendo motivos para acreditar que o objeto não está sendo alcançado, a liberação de recursos continua normalmente de acordo com o estabelecido no plano de trabalho. Portanto, a suspensão da liberação de recursos só ocorrerá se houver razões para acreditar que o objeto, os objetivos e metas não estão sendo alcançados. Nesse caso, sim, há suspensão. Senão, não há uma vinculação direta, a não ser no fim do ano. Então, por exemplo, a entidade tem a obrigação de prestar contas no prazo. Ela não presta conta no prazo, aí sim, vai haver a suspensão da liberação. Mas só nesse caso. Então, não vinculem uma coisa com outra. Isso muda, portanto, essa prática muda. Você não vai aguardar a prestação de contas para a liberação. A liberação segue um cronograma e a prestação de contas segue outro cronograma. São cronogramas distintos. Agora, claro, se houver dúvidas, se houver problemas, se houver dificuldades, se os relatórios demonstrarem que não está alcançando o objeto, vai suspender qualquer transferência. Tudo bem? O prazo, então, para a entidade
da prestação de contas, apresentar esse relatório dela, até 90 dias, mais 30, diz a lei, mas em nível federal se estabeleceu que é até 30 dias, prorrogáveis por mais 15. O prazo do gestor público para apreciar a prestação de contas, desculpe, não é só o gestor público, mas a própria autoridade competente para apreciar a prestação de contas, é 150 dias, prorrogáveis por mais 150 dias. Esse seria o prazo para a análise da prestação de contas. Lembro que o fato de estar em análise não impede nem a continuidade da liberação das novas parcelas e nem que a entidade se habilite a novas parcerias. O fato de estar sendo analisado, sem nenhuma decisão, possibilita que a entidade possa participar de outros chamamentos e se habilitar para novas parcerias. Ela só não pode se ela tiver contas rejeitadas. Efetivamente rejeitadas. Aí, nesse caso, ela não pode participar de novas parcerias, porque aí é um impedimento que está estabelecido na lei. Agora, vamos insistir muito com vocês nesse sentido. Cuidado. O Estado não inventou, mas os municípios podem inventar. Então, tenham atenção nos decretos municipais, porque depois o município vai inventar isso. Isso é contra a lei, mas depois mudar isso vai ser uma dor de cabeça. Então, tenham presente isso, que a lei determina é assim, mas pode vir um município ou um estado que invente outra coisa diferente. E aí vai criar problemas. Então, tenham presente, por isso que a gente insiste muito na participação da sociedade civil, na construção dos decretos estaduais e municipais, para exatamente ter presente essas questões. E a lei diz que não está excluída a aplicação subsidiária da lei. Porque o que a lei determinou é o seguinte: esses que estão em vigência têm duas alternativas. Pode prorrogar até 23 de janeiro, seguindo a legislação anterior, ou são encerrados para recomeçar em base à nova lei, ou se aplica subsidiariamente à Lei 13.019. Então, o que nós estamos orientando é que todos os chamados convênios anteriores, que estão em vigência, certo, e que vão vigorar até o início do ano que vem, portanto, duram esse ano todo, eles podem aplicar subsidiariamente a 13.019. Então, vocês solicitem ao órgão público que aplique subsidiariamente o que está previsto na lei e que passe a cumprir aquilo que está previsto na nova lei. Porque a lei é benéfica, nesse caso, a respeito da parceria. Então, com isso, teriam a possibilidade de começar, já no convênio pendente, poderiam começar a aplicar aquilo que é determinado pela lei, naquilo que existe pela frente. Ou seja, por exemplo, prestação de contas, destino de bens. Por exemplo, bens que foram adquiridos que deveriam ser devolvidos. Peçam a aplicação subsidiária da lei, que diz que o bem pode ser doado. E vamos ter de nos adaptar, portanto, a um processo que vamos ter de nos adaptar. Como eu disse ontem, vamos exigir o cumprimento da lei, isso é importante. Segundo, vai fazer aditivo? Não, não vai. Agora, se a prefeitura fizer aditivo, o que vai acontecer? Eu não faço a mínima ideia, mas não pode. A lei diz que não tem aditivo. Acabou o prazo do aditivo. Acabou. Ou adapta a nova lei ou encerra. É simples assim. Ou se submete à nova lei, portanto, altera a parceria para se submeter à nova lei, ou tem de encerrar. Essa é a regra. Agora, se vai cumprir ou não vai cumprir, isso vai ser outra coisa, vai ser uma outra discussão. A questão dos aditivos, na verdade, os aditivos na regra antiga não são mais permitidos. A única coisa que a lei permitiu foi a prorrogação de ofício motivada por atraso. Se atrasou a liberação
o órgão público pode prorrogar de ofício no mesmo prazo do atraso para a execução da parceria, mas não pode mais fazer aditivo prorrogando fora do âmbito da lei. Se fizer um aditivo, é adequado à nova lei. Tá? Isso que a lei manda fazer. Ou se integra a nova lei, ou encerra. É simples assim. E começa outro processo. Começa de novo, portanto. Então, em relação, por exemplo, eu sei que há uma preocupação a respeito dos serviços continuados. Como é que vai fazer a respeito dos serviços continuados? Vai interromper? Não, a lei não manda interromper, ela manda adequar a nova lei. Então, você vai ter a continuidade do serviço, mas em base à nova lei. Isso que manda fazer. Não pode continuar do jeito que estava anteriormente. O convênio acabou, não existe mais. Está proibido o convênio. Não se aplica mais o convênio. Simples assim. E a lei já está em vigor. Portanto, se a lei já está em vigor, não pode mais continuar com o convênio. Se tolerou continuar ainda nesse ano. E depois acabou. Então, essa é a norma estabelecida em relação à continuidade dos serviços das parcerias em andamento. Eu estava falando dos prazos, mas lembrem o seguinte, o prazo para o poder público apreciar a prestação de contas é 150 dias, prorrogáveis por mais 150 dias, mas se ele não fizer, não vai acontecer nada. Então, a lei não obriga, não há nenhuma sanção. O que o gestor público, se ele não emitiu o parecer conclusivo, a autoridade responsável não emitiu o parecer conclusivo, ele deve reportar à autoridade superior. No caso, digamos que um secretário não emitir parecer conclusivo prestação de contas, ele deve fazer um comunicado ao governador, dizendo, olha, não apreciei a prestação de contas. Pronto, acabou. Aí, qual é o tempo limite? 10 anos. 10 anos é o tempo limite. Espera-se que isso não aconteça, mas a lei não tem como obrigar o gestor a fechar, a não ser no limite de 10 anos. Que antes não havia esse limite e agora tem o limite de 10 anos. Ele tem de fechar a prestação de contas em 10 anos, senão encerra a força, vai arquivo. Tá? Então isso é em relação ao gestor público. Eu anotei aqui, para falar da questão do arquivamento, havia uma proposta que foi aprovada no Congresso Nacional, foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, de arquivamento de processos que não tivessem pendências destacadas nas prestações de contas. Havia a proposta de arquivamento de prestações de contas que tinham sido feitas, de prestações de contas pendentes antes de 2010. Essa foi a proposta aprovada no Congresso Nacional. Câmara e deputados aprovaram isso, mas isso foi vetado pela Presidência da República. Foi vetado por uma razão completamente, digamos, ridícula. Né? Ridícula. Porque é o seguinte, não sei aqui nas secretarias, mas nos ministérios tem montanhas de documentos em salas que ninguém nem olha, que são de prestações de contas, onde era obrigado a apresentar os documentos físicos, que não vão ser apreciadas e que não há pendência sobre elas. Simplesmente não tem ninguém com tempo de ir lá e dizer, encerra, encerra, encerra. Até quando isso vai durar? Até o fim dos tempos? Por que não acaba com isso de vez se não há pendências justificadas para um procedimento, uma tomada de contas, alguma coisa? Não, continua lá. Então a proposta era encerrar. O que não está pendente, o que não há tomada de contas, não há procedimentos instaurados, encerra. Isso foi vetado pela Presidência da República. Nós sugerimos que isso constasse no decreto federal.
não constou no decreto federal, porque houve oposição interna no governo que não aceitou isso. Não sei por que motivos, porque a justificativa que foi apresentada para o veto é absolutamente ridícula. Aí a gente está sugerindo, e por isso que eu escrevi aqui, que vocês, pelo menos no Estado, sugiram o arquivamento de processos antigos que não estão pendentes. Prestações de contas que não puderam ser apreciadas e que estão lá no chamado arquivo morto, que está mais do que morto, está podre, inclusive, já está deteriorado, que encerrem isso para liberar as entidades que têm prestações de contas pendentes a dar continuidade da vida e não ter que ficar aguardando documentos, porque, eventualmente, daqui a 20 anos, vão pedir de volta aquele grampeador que não foi devolvido. Né? Como eu disse anteriormente, num processo real, onde o Ministério está pedindo de volta um grampeador e um telefone celular daqueles da pré-história. Né? Enfim, onde é que você vai buscar isso? Aí vai ser um problema, e essas prestações de contas ficam pendentes por causa disso. Então, não tem razão para continuar essas pendências. Bom, com isso se encerra a prestação de contas. Só isso. O que vocês acharam da prestação de contas? Então, observe, o que a gente quer dizer é o seguinte: na verdade, a prestação de contas foi simplificada. Atenção, isso está na lei. Está na lei. Nós estamos, em alguns estados, estamos tendo dificuldades com o setor de controle de contas, porque eles acham que isso não devia ser assim. A questão que nós estamos apresentando para os setores de controle de contas, seja Ministério Público de Contas, seja Tribunais de Contas, seja controladorias, é o seguinte: simples assim. Vocês são a favor ou contra cumprir a lei? Só isso. Só isso. Vocês querem cumprir. A lei foi aprovada no Congresso. A lei vale para nível nacional. É uma lei nacional, não é uma lei federal. É uma lei nacional. Vale para todo mundo. Então vamos cumprir a lei. Então é o seguinte: o resultado disso é: se as metas e resultados estão sendo alcançados, a prestação de contas é muito simplificada. Se não estão sendo alcançados, vai complicar. E aí vão exigir tudo até o tamanho das meias que você, não vou falar cuecas, né? O tamanho das meias que vocês estão calçando, né? Infelizmente. Eu tenho ainda, o intervalo é 10. Eu queria me referir a uma última coisa que são pequenos detalhes a respeito do final da legislação, antes da gente partir para o nosso intervalo. Eu já falei da vigência. Em relação à questão das compras, na necessidade de realização de compras e contratações, isso vai estar no artigo 80 da lei, lá no final, já nas disposições finais. Lembrem o seguinte: o procedimento de compras e contratações, ele vai seguir duas formas. No caso de que haja necessidade para a execução da parceria de fazer compras ou contratações. Então, vocês vão fazer ou uma tomada de preços para compras, ou vão utilizar o sistema, isso está previsto no decreto também, um sistema de compras oficial, já que tem o credenciamento das empresas junto ao governo do Estado, que vai oferecer os diversos produtos e não podem recorrer. Claro, precisa de autorização para acessar esse sistema. Em nível federal existe um sistema também, sistema de compras, que se chama SICAF, onde os fornecedores estão habilitados, e aí nesse sistema vocês podem encontrar o melhor preço para fazer. Utilizando o sistema oficial, vocês não precisam fazer tomada de preços. Por quê? Porque no sistema oficial já consta quais são os fornecedores habilitados para fazer a compra do produto. Isso em relação às compras.
Eu já falei de que não pode mais se utilizar da 8666, que só vale para os convênios e no caso das entidades que prestam serviço ao âmbito da saúde vinculado ao SUS. E eu queria me referir à questão estabelecida pelo artigo 84B. 84B trata de algumas vantagens que até agora eram usufruídas pelas entidades declaradas de utilidade pública federal. A lei que regula a utilidade pública federal foi revogada. Portanto, não existe mais o título de utilidade pública federal. No caso estadual, se houver uma lei instituindo a utilidade pública estadual, a lei continua vigorando. Mas se for um decreto em base à lei federal, o decreto cai. Portanto, há de se conhecer, inclusive municipal também. Então, há de se saber se é uma lei ou se é um decreto. Se o decreto está baseado na lei federal, o decreto está automaticamente revogado. Então, aí é uma questão de se observar isso. O que o artigo 84B trouxe? Ele trouxe para todas as organizações da sociedade civil que estão descritas no início da lei, aí no artigo 2º, ele trouxe as vantagens, algumas vantagens que podem ser realizadas por todas essas entidades, associações, fundações, aquele grupo de cooperativa descrito lá na frente e organizações religiosas. Então, o que pode ser feito? Receber doações de empresas até o limite de 2% de sua receita bruta das empresas. 2%, mas isso depende de regulamentação da Receita Federal. Portanto, isso não entra em vigor automaticamente. Mas a lei já autoriza, depois dessa regulamentação, que as nossas entidades possam receber doações de empresas até 2% da receita bruta das empresas. E isso, evidentemente, terá vinculação com a obrigação que essa empresa tem frente ao recolhimento de tributos, e você sabe que, nesse momento, isso a Receita não vai fazer essa regulamentação, porque não está a fim de criar um espaço de incentivo fiscal novo, ao contrário. Sim. Então, eu ouvi uma vez numa palestra sobre o marco regulatório que essas doações que as empresas poderão fazer poderá ser feita direto para as instituições. Você sabe se isso é verdadeiro? Porque hoje a gente só recebe pelo Clique Esperança, né? Que ele vai para o fundo municipal repassa para as entidades. Aí então, diz que agora todas, pode. Né? Todas, direto, desde que isso seja regulamentado. O problema é que não está regulamentado. Então as empresas não sabem como fazer. Nesse momento só está regulamentada a doação para criança e adolescente, cultura e esporte. São os fundos específicos. Para todas as organizações, a lei faculta, mas se não está regulamentado, não dá para fazer. Então tem de sair uma instituição normativa, uma resolução, um ato normativo da Receita, dizendo como se fará esse procedimento da doação. Então tem de esperar. Não dá para fazer agora, mas a doação será direta, da empresa para a entidade, direta. Segundo, as nossas organizações já estão habilitadas, atenção, aí já vale, para receberem móveis, equipamentos apreendidos pela Receita Federal. Então, vocês já podem se habilitar junto à Receita para receberem bens apreendidos, coisa que antes só podiam as declaradas de utilidade pública federal, agora todas elas podem. Terceiro, está autorizada a realização de bingos, sorteios.
Antes a gente tinha usado a expressão ação entre amigos, que não era um sorteio, era uma ação entre amigos. Agora, isso as de utilidade pública podiam fazer, agora as nossas entidades, descritas lá no artigo 2º da lei, estão também autorizadas a realizar sorteios, bingos, etc., concursos, para arrecadar recursos para as suas finalidades. Tem de ser para as suas finalidades, evidentemente. Não pode arrecadar dinheiro e depois dar para o candidato lá a prefeito, né? O artigo 84C vai dar um rol de, eu não vou ler, um rol de campos que as entidades devem se inserir para poder receber esses benefícios. Suponho que todas as nossas entidades estão inseridas nesse campo. O parágrafo único, só para lembrá-la, proíbe que as entidades possam destinar recursos para a campanha de interesse político partidário eleitoral, o que eu me referi já anteriormente. E depois o restante é uma legislação que está relacionada às entidades declaradas como OCIPs, que eu não vou entrar no detalhe. Então, em princípio, essa é a parte final da lei que a gente analisou. E agora, então, antes ainda da gente sair para o café, ainda tem uns minutos, eu queria me reportar ao decreto estadual, que vocês pudessem acompanhar, porque depois do intervalo, nós vamos, aí vai haver um encaminhamento de grupos, e um dos temas será vocês darem uma olhada no decreto estadual, para daqui saírem algumas propostas para o diálogo da parte da tarde. Então, a proposta que a gente está fazendo é que nesse momento, depois do intervalo, a gente trabalha em grupos, onde a gente vai debater principalmente essas perspectivas da relação Estado-sociedade civil, o que poderia ser proposto em termos de encaminhamento, e principalmente também essa questão do decreto, sugestões de modificações no decreto já aprovado aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, os artigos, eu não sou um analista especializado em relação a isso, eu sou mais militante, provavelmente eu tenha deixado passar outras coisas. Eu queria dizer que eu acho que o decreto está bem interessante. Ele não classificaria o decreto como ruim, ao contrário, o decreto está bastante bom. Ele segue bastante a lei, por isso me preocupei em fazer observações específicas de ajuste do decreto, mais do que dizer, um decreto ruim. Não é um decreto ruim, não. É um decreto bem interessante. É muito melhor que outros decretos estaduais, com certeza é melhor do que o do Paraná, com certeza é melhor do que o do Mato Grosso, aqui ao lado, com certeza ele é melhor do que outras propostas que surgiram por aí, mas enfim, sempre há capacidade de aprimoramento do decreto. Então, eu destaquei o seguinte, no artigo 7º, depois vocês podem analisar com calma, mas eu apenas vou fazer o destaque e depois vocês debatem. No artigo 7º, eu destaquei o inciso 10, a respeito da decisão. Eu só vou apresentar, não vou nem esclarecer, porque aí vocês têm a oportunidade de debater posteriormente. Então, destaquei o artigo 7º, inciso 10, que é sobre a decisão de realização do manifestação de interesse social. Eu destaquei o artigo 13, parágrafo único, isso eu me referi ontem, a respeito da questão da contrapartida financeira, né? O aporte de recursos financeiros de forma espontânea, que poderia ser discutido. Eu destaquei o artigo 36,
36, 3 e 4, que eu me referi ontem sobre a possibilidade de rasura do documento fiscal. Do jeito que está, parece indicar a possibilidade de rasura do documento original. Eu destaquei o artigo 37, parágrafo 2º, que ontem eu já me referi a isso, sobre pagamentos em espécie, o limite do pagamento em espécie. Eu destaquei o artigo 58, parágrafo 1º, o 58, parágrafo 1º, ele atribui ao relatório da entidade, diz que a organização da sociedade civil deverá apresentar relatório de execução do objeto, e ele no parágrafo 1º inclui obrigações que são do gestor. Então, na lei, diz que o gestor é que vai fazer algumas dessas coisas que estão incluídas aqui no parágrafo 1º. Isso foi o destaque, porque no 56, antes no 56, ele está correto. No 56, ele diz que a pesquisa de satisfação será realizada pela administração pública, mas aí embaixo, ele diz que a entidade é que tem de fazer a aferição do grau de satisfação através de pesquisa de satisfação. Então, ou uma coisa ou outra. Na verdade, o correto é o 56 e não o 58. Aí tem de conciliar as duas coisas. Eu destaquei o 59, sexto, por causa da cópia das notas. Isso só é exigível no caso de haver comprovação de que não foram alcançadas as metas, e não em todos os casos, porque aqui acaba, do jeito que está escrito, acaba pedindo em todos os casos a cópia das notas. E isso a lei diz que não é necessário fazer o lançamento das cópias. O outro que eu destaquei é o 69.2. O 69.2, ele conflita com o 59. O 59 segue a lei, mas aqui manda a entidade apresentar o relatório final de execução financeira. A lei diz que o relatório final de execução financeira só é apresentado em caso de haver problemas, a não alcance das metas. Aqui no 69 diz que tem de apresentar os dois relatórios. Então há um conflito interno aí na lei, contra a lei nacional e contra o próprio decreto, que antes diz uma coisa, depois diz outra coisa. Então, no 59 diz uma coisa, no 69 diz outra coisa. Destaquei 85. Deixa eu ver onde é que está. 85. É apenas uma observação, porque preocupa quando convênios que alcancem 150 mil, que pode ser o caso de várias entidades que têm principalmente trabalho continuado, a decisão, qualquer decisão tem de chegar exatamente no governador. É exclusivo do governador decidir a respeito disso. Vocês já imaginaram a quantidade de coisas que vai chegar na mesa do governador e que vai... Ele não tem nem a mínima condição de ficar atendendo tudo isso. Então, porque diz aqui que compete exclusivamente ao governo, ele não pode nem delegar, né? Então, isso eu acho que vocês deveriam ter atenção, que, na verdade, no 87, no 87 é apenas um esclarecimento. Na verdade, da forma como está elaborada, parece que pode fazer aditivo além de continuidade, além do cumprimento da lei. Então, aquilo que eu me referia antes. A lei diz que deve encerrar, os aditivos que houverem devem se adequar à nova lei e não de continuidade à legislação anterior. Então, é uma questão de adequação da redação. E eu destaquei aqui dois últimos pontos que é importante que vocês debatam. A lei federal diz que será constituído um Conselho Nacional e a possibilidade de constituir conselhos estaduais de fomento e colaboração com a participação da sociedade civil. O decreto estadual não contemplou isso, não criou o conselho. A sugestão que a gente faz é que isso seja debatido,
é uma instância importante de participação que a gente poderia solicitar. E, finalmente, a proposta do arquivamento de processos antigos que não têm pendências e que o governo do Estado pode fazer a respeito de processos estaduais e que seria benéfico para todo mundo, tanto para o gestor público, que se livra de um monte de coisas lá pendentes, quanto para a própria entidade de sociedade civil, que está pendurada em processos que nunca são encerrados. Então, essas são algumas questões que foram destacadas pela gente aqui em relação ao decreto e que a sugestão nossa é que possam ser debatidas na segunda parte do intervalo.